Mas a cura espiritual profunda não vem com passe. A cura espiritual profunda vem com o espírito, quando ele se equilibra com a lei divina. Aí está a cura profunda, que é o ajuste, que é o encaixe do espírito aos princípios divinos, aos princípios que estão lá no Evangelho. Isto sim é cura profunda. Isto sim é cura real, cura verdadeira. As demais são paliativos, são recursos importantes. A medicação terrena é importante, é necessária, mas não é suficiente. Por isso que hoje nós buscamos um conceito de cura integral. O que é a cura integral? A cura holística. Holística vem de holos, integral, total. Precisamos, então, integrar o aspecto físico. Vamos sim ao médico tomar o remédio que ele prescreveu. Vamos sim ao centro tomar o passe para harmonizar o perispírito. Sim, mas vamos também submeter a nossa consciência, confrontá-la com os padrões do Evangelho. O que é que eu estou fazendo na minha vida que não está de acordo com a vontade de Deus? Jesus diz assim: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Jesus quis dizer, não é a religião exterior que me põe no reino dos céus. E reino dos céus não é o reino que vem depois da morte. O reino dos céus é agora. É o reino da felicidade, é o reino da saúde. Eu só posso entrar no reino da saúde se eu fizer a vontade de Deus. E aí nós nos perguntamos. Então, nesse processo de cura, devemos nos perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Deus quer que eu faça? O que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça? Meus irmãos, aí está um dos maiores conflitos da nossa vida. Porque a nossa vontade é uma e a vontade de Deus é outra. E a gente faz na hora aquilo que dá na nossa cabeça, na nossa vontade. E Deus que se lixe. Mas depois, quando nós estamos doentes, enrolados, perturbados, obsediados, encrencados, atrapalhados, a gente ora para Deus. Deus me ajude. Jesus me cure. E Jesus nos faz lembrar, lembra? Eu tentei te curar. Aliás, eu tentei que você não ficasse doente. Quando naquele dia eu te pedia para perdoar e você não perdoou e ficou com essa mágoa. Você não esquecia, eu pedia para você esquecer, você não esqueceu. Desarmonizou-se com a lei divina. E, portanto, toda desarmonia leva a um desajuste, ao desequilíbrio e à própria doença. Assim, meus irmãos, nós precisamos encarar esse assunto com bastante seriedade, porque nós estaremos vivendo efetivamente uma proposta de cura espiritual integral da nossa vida, o que eu tenho certeza que todos nós desejamos. E nesta arte de curar o espírito, Jesus foi o mestre incomparável. Nós gostaríamos de poder nos estender aqui, explicando as passagens e algumas reflexões do Evangelho sobre o ponto de vista da cura integral. O tempo não nos permitirá, dentro daquele tempo que nos foi estabelecido pela direção da casa, mas vamos tentar, em alguns poucos minutos que ainda nos restam, fazer algumas reflexões a respeito da proposta de Jesus. Muitas vezes, quando Jesus curava, se aproximava dos enfermos,
ele fazia uma pergunta a eles, muito curioso: queres ficar curado? Ou, às vezes ele indagava: que queres que eu faça? Muito interessante. Há uma passagem bem ilustrativa disso, quando Jesus se aproxima de um paralítico que estava junto a um poço, em que se reputava que aquele poço tinha águas milagrosas. Quando as águas daquele poço se agitavam, aqueles que entrassem no poço seriam curados. E havia ali um homem, um paralítico, que há mais de 30 anos estava ali junto ao poço. E Jesus passa pelo local, vê aquele paralítico e diz para ele: queres ficar curado? Meus irmãos, essa pergunta de Jesus é uma das perguntas mais profundas espiritualmente da nossa vida. Ora, era óbvio, pelo menos numa visão racional, de que aquele homem que estava há 30 anos junto ao poço queria ficar curado. Os senhores não acham isto? Que uma pessoa que vai ao hospital não quer ficar curada? Que uma pessoa que vai ao médico não quer ficar curada? Ora, por que Jesus então formula essa questão? Seria ironia de Jesus? Deboche? Não podemos cogitar dessa hipótese. Se fôssemos nós, talvez. Mas Jesus não. Ora, então, se ele pergunta, é porque ele percebeu alguma coisa interna, alguma coisa que está por detrás, nem sempre perceptível. Se Jesus então investiga nessa pergunta, queres ficar curado? Provavelmente é porque ele percebeu que havia alguma coisa, algum obstáculo psicológico, mental, no inconsciente daquele enfermo, que estava obstaculizando a cura. E no diálogo que se sucede, nós vamos poder perceber como Jesus era sábio. E o doente responde: eu não tenho ninguém que me leve ao poço. Veja a pergunta, a resposta. Eu estou aqui, eu não tenho nenhum familiar que tem compaixão de mim e que me ajude a entrar nesse poço. E o que é que Jesus diz para ele? Jesus lamenta? Jesus por acaso diz: oh, coitado, que familiares ingratos, que gente sem piedade. Não. Jesus simplesmente olha para ele e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. 3 prescrições medicamentosas do médico Jesus. Levanta. Se Jesus fala para ele levantar, é porque ele tinha condições de levantar. Ele provavelmente não era tão paralítico quanto imaginava, quanto se acreditava. E aquela pessoa estava querendo, quando ela responde a Jesus, que ela não tinha nenhum familiar que se interessava por ela. Jesus então capta a essência daquela alma carente de amor e que utilizava inconscientemente a doença como uma forma de captar a atenção dos outros. E aí, meus amigos, quantas doenças estão nesse patamar? Quantas pessoas fomentam doenças? Claro que não conscientemente, não é dolosamente, não é intencionalmente, mas no plano do inconsciente.